carreira, coach de vida, sou também a fundadora da empresa Extreme Mentoria Organizacional, que é uma empresa de consultoria empresarial e desenvolvimento humano, e também faço palestras sobre planejamento estratégico para empreendedores e também para a carreira. E nós estamos conversando, então, agora, semana passada e hoje também, sobre carreira internacional, e a gente convidou a Mabel Vidal, que é especialista no assunto, para falar para a gente sobre global mobility e carreira internacional. Boa noite, Mabel. Boa noite, Denir, boa noite, obrigada por esta oportunidade. Estou bem feliz de ver várias carinhas conhecidas aqui. Que bom. Bom, eu tenho muita experiência na área de expatriados, eu já trabalhei em grandes empresas aqui em Curitiba, como a Volvo, o Banco HSBC e o Banco Bradesco, sempre na gestão de expatriados. E atualmente sou fundadora da MV Consultoria, que é uma empresa que presta serviços, toda essa parte de consultoria mesmo de organização das empresas que têm estrangeiros ou brasileiros indo para o exterior. E eu também sou cofundadora do curso Master Expat, que é um curso que ensina o ofício mesmo, de quem quer aprender a trabalhar com essas movimentações de pessoas. Ok, então. Então, pessoal, como semana passada, podem também contribuir com comentários, questões, dúvidas, experiências de vocês, que foi muito rico na semana passada essa troca com vocês. Então, fiquem à vontade também, que conforme a gente for falando, nós vamos lendo os comentários na tela também, tá bom? Só para dar um resumo para quem não pôde participar semana passada, e mesmo para quem participou, mas só para a gente relembrar, falamos sobre a importância de um bom planejamento estratégico de carreira para estar à frente dos acontecimentos. Também falamos da importância de experiências internacionais, tanto para alavancar o currículo, como para próspero crescimento pessoal. A Mabel comentou sobre 5 pontos relevantes sobre a importância de uma experiência internacional. Ela disse, tem vários, mas eu trouxe 5 para vocês. Viver numa cultura diferente, ganhar independência. Deixa eu baixar um pouco meu volume, que eu acho que está dando eco para vocês. Se estiver muito baixo, vocês me avisem, por favor. Viver numa cultura diferente, ganhar independência, estar melhor preparado para oportunidades, desenvolver adaptabilidade e conhecer pessoas. Então, tudo isso a Mabel trouxe para a gente na semana passada. Quem não pôde assistir e quiser o vídeo, tem gravado, nós podemos mandar para você, é só falar comigo ou com a Mabel, que nós enviamos, que daí ela explicou sobre cada um desses pontos, o porquê que é importante. Também comentamos sobre estar atento às mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho e em seu ambiente, e que não apenas empresas multinacionais proporcionam essa experiência internacional. Muitas empresas nacionais já estão abrindo mercado internacional latino-americano, na África do Sul, que muitos países falam português, e na Europa também. E, ao final, nós falamos sobre o profissional dentro da empresa que cuida da gestão de mobilidade global. E hoje é sobre esse profissional e sobre essa atividade que nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente. Mas, dando continuidade sobre planejamento de carreira, vamos partir um pouco para algo mais prático. Mabel, pensando em planejamento, eu sempre indico que se façam planos de ações semanais. Lembrando a frase que citei semana passada, planejar é estruturar o caminho entre o desejo e a ação, conciliando o curto prazo com a construção do longo prazo. Essa frase não é minha, é um autor desconhecido, mas eu a utilizo muito nas minhas palestras, porque é bem isso que é planejar. É você pensar lá na frente, eu já falei semana passada sobre isso, e aos poucos você ir construindo este longo prazo. E como fazer essa construção? Uma ferramenta que eu uso com os meus coaches é o plano de ação semanal. Isso ajuda bastante a construir. Então, eu vou apresentar um modelo que eu utilizo de plano de ação para auxiliar vocês nesta construção. Lembrando que eu, como practitioner em PNL, digo para vocês que nós somos uma pessoa com cérebro, e não um cérebro com pessoa. Então, o meu plano de ação que eu desenvolvi para utilizar com os meus coaches é um plano de ação que ajude você a dizer para o teu cérebro, neste momento, nós vamos focar nesta ação, porque somos nós que devemos comandar o nosso cérebro, o raciocínio que nós queremos que ele tenha. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, por favor, me digam se vocês conseguem ver. É um plano de ação bem simples que eu trago em Excel, tá? Então, diz ali, ó, uma meta principal, que é iniciar
iniciar a carreira na França como expatriado e uma data. Lembrando que eu falei, meta tem dia, mês e ano, ela tem que ser específica e temporal. E eu coloquei ali uma previsão 25/10/2004, vocês estão conseguindo ver ali? E aqui do lado, então, eu falei de submetas. Por quê? Isso é lá na frente, 25/10/2024, está longe. O que eu tenho que fazer hoje para começar? Então, no meu exercício, eu faço um planejamento reverso, que você vem lá da frente até chegar ao ponto que você está, o momento atual. E o plano de ação começa a ser feito neste momento atual. Então, eu desenvolvi aqui. As primeiras submetas. Ingressar na área de Global Mobility. Então, digamos que você trabalha numa empresa que tem área de Global Mobility. Então, você já vai querer colocar essa submeta. E uma data ali, ó, 30/11/2020. Então, você definiu a data que você quer iniciar como expatriado, e você definiu uma data que você quer começar a construir este objetivo, que é 30/11/2020. A partir dali, você vai começar com as suas ações. Então, aqui, desenhei para vocês. Ação, a primeira ação que você vai fazer, que é pesquisar na internet sobre o profissional de Global Mobility, digamos, a data, porque até as submetas e as suas ações têm que ter dia, mês e ano. Lembre-se, você está comandando o teu cérebro para que naquele dia você foque todas as suas energias para isso. Então, eu coloquei ali, 5 de outubro, hora inicial e hora final, porque você está dizendo para ele, nesse momento é isso que eu vou fazer. Então, você tem que colocar assim, hora inicial e hora final, tá? Local, aqui eu coloquei quarto, mas nem todas as pessoas têm escritório, pode ser escritório que for. Recursos e interferências. Veja que eu coloquei ali na interferências, filhos. Então, digamos, quando você construiu o teu plano de ação, e é você que tem que fazer, mesmo com um coach, um consultor, quem vai definir essas ações são vocês, porque você tem que diluí-las dentro do que você já faz durante a semana. Digamos que você colocou ali, primeira hora inicial, 20 horas. Aí você chega do serviço 19 horas e janta. E daí você começa a desenhar ali o teu plano de ação e você vai em interferências e coloca filhos. Filhos, sim, é dádiva de Deus, não vou entrar nessa discussão, eu não sou mãe, mas eu sei que é, mas nesse momento são interferências. E eu não estou dizendo para deixar de ficar com eles. Veja que daí eu mudei, brincar com os filhos aqui no mitigar interferências, você vai colocar no campinho mitigar interferências. Porque quando você está construindo o teu plano de ação, você já vai pensar, o que pode me atrapalhar a fazer essa ação nesse horário? Ah, eu tenho que chegar em casa e brincar com os meus filhos, porque é algo que eu preciso, eles precisam de mim, preciso ajudá-los com a lição e tudo mais, e eles precisam de um tempo com qualidade. Então, coloque ali, brincar com os seus filhos, até as 21 horas, e daí você muda a tua hora inicial para 21 e hora final para 23. Isso é construir um plano de ação semanal. Depois você pode colocar a ação, pesquisar na empresa sobre a área de Global Mobility, e você vai fazendo várias açõezinhas, sempre com esse ritmo, colocar hora inicial, hora final, local, recursos, porque daí você já leva para o teu ambiente que você vai fazer essas pesquisas e essa ação, tudo o que você precisa. Por isso que eu digo que fazer um planejamento estratégico, fazer um plano de ação, não é algo que você consiga fazer em 1 hora e meia. Você precisa construí-lo com calma, com tempo, para você poder fazer com qualidade realmente. Só que nós, que estamos participando desta live, já podemos pular a primeira ação que eu coloquei lá, que é pesquisar sobre o profissional de Global Mobility e sobre a área de Global Mobility na internet. Por quê? Porque a gente tem a sorte de ter a Mabel aqui para falar a gente sobre isso. Mabel, explica para nós o que é Global Mobility e o que faz esse profissional, por favor. Bom, Global Mobility, mobilidade de pessoas, tem vários nomes, mas é a área dentro de uma empresa que faz a gestão da movimentação de funcionários, de pessoas que vão trabalhar no exterior ou que vêm do exterior para trabalhar nessa empresa. Pode ser expatriação ou impatriação, ou seja, quando uma empresa envia, né, ou recebe colaboradores para trabalhar. Esta é uma área assim, bem abrangente, porque cuida de vários aspectos que eu vou mencionar agora e também está relacionado com muitas áreas.
uma das áreas que está muito próxima é a área de negócios da empresa, né? A área que vai designar, que vai identificar quando tem uma necessidade de trazer um funcionário do exterior para preencher alguma deficiência, ou que vai mandar um brasileiro para trabalhar no exterior. E também trabalha com alta cúpula de recursos humanos, né? Porque são nesses níveis que são tomadas as decisões de quem que será movimentado. E bem como você falou, pode ser uma empresa estrangeira, como foi as que mencionei, a Volvo, o Banco HSBC, como também uma empresa nacional. Aqui o Caio, que está participando, ele trabalha numa empresa brasileira que tem essas movimentações, né? Brasileiros que vão trabalhar no exterior e vice-versa. Então, não precisa ser uma empresa estrangeira, qualquer empresa que tenha essa movimentação de funcionários. E você comentou várias atividades que um profissional pode fazer que atua nessa área, né, Mabel? Eu lembro quando eu trabalhei com você em Global Mobility no HSBC, você lidava com... Desculpa, pessoal, não sei o que aconteceu aqui, desativou meu áudio. Mas voltando, você lidava com contratos, você lidava com cálculo de custos, folha de pagamento, remuneração, benefícios, N atividades. Existe uma formação acadêmica básica ou mais importante, mais relevante para você ser um profissional de Global Mobility? Olha, não existe, Daniel, não existe. E é curioso, porque quando eu converso com pessoas que já trabalham na área, aparecem diversas profissões, né, diversas formações, né, de administração de empresas, tem várias pessoas que estudaram relações internacionais, mas tem até veterinário trabalhando nisso, engenheiro agrônomo, enfim. Não existe uma profissão, uma graduação para isso. E tanto que, assim que nasceu o curso Master Expat, que eu sou cofundadora, justamente dessa necessidade do mercado, porque não existe um curso que te ensine isso, tá? Mas o que existe, que é importante, é uma questão de atitude, é um perfil. E atitude, assim, a atitude de quem quer aprender coisas novas, que quer se meter sempre em dificuldades, porque é um tema bastante melindroso, mas é muito desafiador, que goste de culturas, que goste muito de gente e de pessoas. Então, como eu te falei, não existe uma formação, mas existe todo um perfil e uma atitude que são né, inerentes do ser humano, né, da curiosidade, lidar com culturas. Então, é isso. Legal. Vocês viram que a Mabel falou em atitude e citou algumas características essenciais para um profissional bem-sucedido nesta atividade. Então, dando mais um toque prático na construção do longo prazo para vocês, uma outra ferramenta muito útil para o seu planejamento é a análise dos seus pontos fortes e fracos, a famosa análise SWOT. Então, você tem que fazer uma análise dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, olhando internamente para você, e uma análise do mundo externo, ameaças e oportunidades. Algo bem simples, como eu trago aqui para vocês também, uma análise SWOT para vocês verem, pontos fortes, pontos fracos. Falando em PNL, eu não gosto do termo pontos fracos, mas a ferramenta não é minha, eu não posso trocar. Eu gosto de falar pontos a desenvolver. Por quê? Quando a gente fala fraco, o pessoal já fala, então já não sou bom nisso, já não quer nem tentar mais fazer alguma coisa. Pontos a desenvolver, todos nós temos, e temos que saber trabalhar com eles. Temos que saber ir atrás para resolvê-los. Essa ferramenta não é minha, por isso que está ali pontos fracos, tá? Pensando na nossa primeira ação que nós trouxemos no plano de ação, que é ingressar numa área de Global Mobility. Semana passada, a Mabel falou muito sobre curiosidade, sobre gostar de aprender, sobre idiomas. Então, eu coloquei aqui, fiz um exercício, pontos fortes. Estão conseguindo ver? Então, né? Facilidade com idiomas, curiosidade e gostar de aprender. Então, se uma pessoa já tem isso, ela já vai colocando ali como pontos fortes. Pontos fracos, timidez, ansiedade e falta de iniciativa. Gente, volto a dizer, cada uma dessas ferramentas não queira fazer em 1 hora. Precisa de tempo. Vocês vejam que eu coloquei ali que essas partes são interno. Você tem que olhar para dentro de você para fazer uma análise SWOT. E esse é um momento que mexe muito com a pessoa. Por quê?
Nós, brasileiros, temos o hábito de valorizar onde somos fracos, ou temos a desenvolver, mas nós chamamos mesmo de fracos, e não gostamos, somos ensinados que é feio dizer que somos bons. Só que um profissional de alta performance, que eu tenho conversado com vocês semana passada, falo sempre nas minhas palestras, esse profissional sabe bater no peito e dizer, eu sou bom nisso, sem ser soberbo, sem se sentir superior, mas assumindo, eu sou bom nisso. E eu preciso me desenvolver nisso. Ele tem que ter essa consciência, um profissional de alta performance, porque ele sabe onde ele precisa investir mais energia. E até conversar com o seu gestor, olha, para isso que eu quero para a minha carreira, você me ajuda a me desenvolver neste ponto? Por isso que é necessária essa análise SWOT. E por isso que não é algo rápido para se fazer. Depois que você olhou para dentro de você, você vem olhar para o externo, que são as ameaças que eu coloquei ali, ó. Família, falta de dinheiro e trabalho. Por quê, gente? Família. Vocês lembram que eu comentei que eu tenho um coaching, um rapaz de 22 anos, que fez um intercâmbio ano passado, ano retrasado, na Espanha, em Madrid e tal. Ele comenta que quando ele quis fazer o intercâmbio, a família dele foi contra. Normal, medo da mãe, do pai, dele ficar sozinho, era um rapaz muito novo, na época ele tinha 20 anos e tal, e a família foi contra. Aí, quando ele bateu firme no peito e disse, não, eu quero e eu vou, veio a falta de dinheiro. Filho, a gente não tem condições. Esse rapaz, eu uso como exemplo porque eu o considero realmente um exemplo. Ele foi vender trufa na faculdade e conseguiu levantar o dinheiro para ele fazer o intercâmbio dele, que são as atitudes que a Mabel comenta muito que é necessário ter para uma carreira internacional e para trabalhar numa área de global mobility, né? Então, tem que pôr todas as ameaças, mesmo que você ache chato colocar a tua família como ameaça, é importante colocar, tá, gente? Tem que ser uma análise muito sincera. E as oportunidades. Cursos gratuitos de inglês, de idiomas, cursos de oratória, área de global mobility, por exemplo. Você tem que olhar o que no mundo você tem oportunidade. O que o mundo te traz de oportunidade. Então, para falta de dinheiro, gente, a Federal tem curso gratuito de idiomas, o Colégio Estadual tem curso gratuito de idiomas. Então, precisa olhar para o que o mercado está te oferecendo. E tem muitas universidades e empresas de RH que auxiliam vocês a fazer uma análise SWOT. A ESIC mesmo tem o counseling de carreira gratuito, que qualquer pessoa, não precisa ser estudante da ESIC, pode ir lá e conversar com consultores para fazer uma análise SWOT, para te dar esse direcionamento. Sei de outras tantas faculdades que também têm este serviço. Então, gente, oportunidades tem, é só sair e ter atitude, como a gente tem falado. E, Mabel, pensando agora na nossa ação, a pessoa entrar na área de Global Mobility, para ela fazer uma análise SWOT, seria interessante ela já saber quais são os ônus e os bônus dessa atividade, porque eu tenho certeza que isso vai auxiliá-la numa boa análise SWOT. Sim, sim. Os ônus é a complexidade de conhecimentos que são envolvidos nessa profissão. Como nós falamos, você vai fazer toda a gestão de todos os aspectos de contrato, benefícios, remuneração, e também vai ter que entender um pouco sobre os aspectos trabalhistas, tributários. Não vai ser um especialista, porque existem especialistas para isso, mas ela tem que ter certo conhecimento. E é uma função de bastante risco, porque você está lidando com profissionais de alto nível da organização, então você não pode errar, porque um fracasso teu, por exemplo, você errar com um processo migratório, prejudica essa família, além de colocar em risco a própria empresa, e pode ter outros riscos, né, mais severos, como riscos tributários e tal. Então, assim, é uma profissão que exige muita responsabilidade e muito conhecimento, né? Então, é desafiador mesmo, é daqueles lá que você acorda no meio da noite preocupado, fala, ai, meu Deus, esqueci de alguma coisa. Por isso que tem que ter uma boa organização. Em compensação, o bônus, para quem tem todas aquelas atitudes que nós falamos sobre curiosidade, que quer viver outras culturas, é uma porta, assim, extremamente descancarada e aberta, porque obviamente, está o dia inteiro lidando com pessoas de outros países, né? E isso te abre muitas portas para um convite. Você
você pode falar para essas pessoas que qual que é teu desejo, vai estar sempre envolvido em projetos internacionais. Então, se você trabalhar nessa área e você não tiver uma oportunidade no exterior, nem que seja por uns 3 meses, um intercâmbio, é porque você não quer, porque todas as possibilidades são dadas. Ah, legal. Então, vocês viram que a Mabel falou ali, muita responsabilidade, né, gente? Então, na tua análise SWOT, veja bem teus pontos fortes e a desenvolver para entrar numa área dessas, porque você está lidando com sonhos, você está lidando com esperanças, você está lidando com família, você está lidando com pessoas. Então, não é só pensar, ele tem que pensar no financeiro também, tanto financeiro dessas pessoas quanto da empresa, né? Mas, em primeiro lugar, você está lidando com pessoas. Então, na sua análise SWOT, veja, a Mabel comentou que esses são os ônus dessa atividade. Como que eu estou com relação a esses ônus? Então, é muito importante ser bem realista para que você possa ingressar numa área de Global Mobility e realmente agregar valor. Lembrando que falamos na semana passada e hoje também que muitas empresas nacionais já estão abrindo mercado no exterior também, como a Tigre, a Gerdau, a Alpargatas, Metal Frio, entre outras. Então, caso você trabalhe, a Mabel comentou que o Caio já trabalha numa empresa nacional que também está abrindo o mercado para fora, né? Fique atento na sua empresa e no que está acontecendo. Mabel, agora sim, acredito ser meio óbvio o que eu vou te perguntar, mas diz para a gente, por que trabalhar na área de Global Mobility pode ser um passo para iniciar uma carreira internacional? Bom, é bem o que eu falei agora, pelas possibilidades que te oferece, as possibilidades de ter contato com essas oportunidades. Se você não trabalha na área, vamos supor, né, Denir, quando você, por exemplo, trabalhava comigo lá no banco, na área de riscos. Se você dissesse, meu sonho é ter uma carreira internacional e trabalhar em Londres e tal, puxa, talvez para você fosse mais difícil do que para mim, porque eu conhecia 1000 pessoas em Londres. Sim. Os executivos que são os que tomavam decisão na empresa e que me poderiam ajudar, eram pessoas de Londres. Então, eu teria muito mais possibilidades que você, por exemplo, numa área contábil, na área de risco. Então, isso que eu falo. Essa área de Global Mobility é uma porta aberta, né, de contatos e oportunidades. Por isso que só não vai quem não quer. Eu não sei, aqui estou, o Caio também trabalha nessa área e eu trabalho em migração. Eu não sei se eles já tiveram uma oportunidade, mas se não tiveram, eu conhecendo eles, com certeza logo terão. O Caio comentou aqui que na RD enviamos para México e Colômbia, e ele trabalha numa empresa nacional, né? O Matheus comentou que é advogado e atua como Global Mobility, que vem reforçar o que você comentou, que não tem uma formação acadêmica específica. A Elci Vasconcelos comentou que um perfil desprendido e com vontade de crescer deve fazer a diferença mesmo. E o Caio, novamente, comentou que é realmente muito importante o autoconhecimento mesmo. E por que eu falo muito sobre essa atividade, gente? Como a Mabel comentou, eu trabalhei com ela, eu tinha 26 anos de banco, mais ou menos, no HSBC. Eu tive a oportunidade de conhecer a Mabel, e hoje somos amigas, posso dizer, né, Mabel? Somos grandes amigas. Eu a conheci no final do meu tempo de banco. E eu não sabia que existia expatriado, eu não sabia que existia Global Mobility, eu não sabia que existia esta área e esta possibilidade. Claro, não vou aqui colocar que, eu poderia ter direcionado minha carreira para isso, não direcionei, eu tive um outro planejamento. Mas eu trago para os alunos do ensino médio com quem eu faço palestras a importância de se conhecer tudo que a tua empresa tem para te oferecer, até para que ele possa colocar no seu planejamento a possibilidade de uma carreira internacional. Que nós falamos muito aqui, atitude, protagonismo, piloto, alta performance, proatividade. Essas palavras nós citamos nas 2 lives e fazem a diferença no momento da construção de um planejamento de carreira. Você tem que acreditar em você. Mas não espere respostas prontas ou fórmulas mágicas. É necessário ter comprometimento, ser perseverante e não ter medo de trabalhar, aprender, estudar ou errar. Tem que assumir riscos. Esforço e dedicação precisa o tempo inteiro. Esse é o diferencial de um planejamento de carreira bem sucedido. E, gente,
Aqui nós temos um público tanto jovens, quanto mais maduros, quanto já estão no mercado de trabalho há um tempo, estão exercendo várias atividades. Não se deixe levar por crenças limitantes. Frases do tipo, sou muito velho para isso. Ou até mesmo você que é jovem. Sou muito jovem, tenho todo o tempo do mundo. Será? A velocidade e a qualidade do tempo pode te limitar ou te expandir. A decisão é sua. Um profissional de alta performance, um profissional que quer uma carreira internacional, precisa ter atitudes que demonstre que ele é capaz de viver em um país estrangeiro, com todas as nuances que vem este viver no país estrangeiro. Não são só coisas boas, muita coisa acontece. Então, como vai ser? Vai ter atitude? Vai parar agora e fazer um planejamento? Porque não existe tempo certo para isso, gente. É o tempo que você vai fazer. Mabel, algum comentário? Sim, você estava falando agora sobre isso de idade, e eu estava pensando aqui que realmente, se você quer alguma coisa, e por mais que não esteja no teu roteiro, eu estava pensando, por exemplo, o Matheus estudou Direito, eu quando estava estudando Direito, o último que ele passava pela cabeça dele é abandonar a parte de Direito e trabalhar, por exemplo, numa área de recursos humanos de Global Mobility, porque ele tem outros projetos. Enfim, o que eu quero dizer é que se você traçou um caminho e você tem outro desejo, não se assuste, não continue naquele caminho só porque está traçado, mude. E eu estava pensando agora que o auge da minha carreira, quando eu tive os melhores reconhecimentos e frutos colhidos na minha profissão como Global Mobility, eu já praticamente tinha uns 45, 48 anos de idade. Então, eu estava num caminho, saí com quase 40 anos que comecei nessa área. Então, não existe realmente, nunca é tarde, é o que você quer fazer. Então, se você já escolheu um caminho e acha que não é esse, não tenha medo, mude, faça o que você quer. É isso que é o importante dessa vida. Isso mesmo. A Ilse Vasconcelos comentou, eu tenho e estou pensando em abrir um negócio fora do Brasil, viver fora. E o Caio comenta, eu sou advogado e fui parar em comércio exterior e mobilidade. Olha que interessante. Então, gente, nem existe momento certo ou errado. É o momento que a gente decide. Eu quero mudar. Assim como a Mabel comentou da experiência dela de vida e tal, eu com 48 anos que saí do banco, trabalhei 28 anos, única empresa que eu trabalhei, decidi sair do banco pelo PDV, e mudar totalmente meu direcionamento de carreira. Abri 2 empresas, eu tenho a mentoria organizacional e tenho o Extreme Studio de Pilates, e também penso futuramente em levá-las, quem sabe, para a Europa, sim, porque é possível. Então, o momento é a gente que faz, né, Mabel? É bem isso, é bem isso. E o importante é nunca abandonar o sonho. Se é aquilo que você gosta, então se prepare para isso, como você falou, até compartilhando com quem está assistindo, tudo isso que a Edenir mostrou, esse planejamento, ela fez comigo. Eu não sei se foi uma mentorada meio difícil para a Edenir, mas ela conseguiu. E realmente, fazer todo esse caminho, todo esse planejamento é a forma de você conseguir. Mas pense realmente nos teus sonhos e vai atrás, porque é possível mesmo. Então é isso, pessoal. Nós, de novo, quisemos fazer uma live bem rápida, bem objetiva, com exemplos práticos de como construir um plano de ação e exemplos práticos que a Mabel trouxe da experiência dela como Global Mobility e experiências internacionais, para auxiliar vocês a pensarem na possibilidade de ter uma carreira internacional. Como a gente falou semana passada, é uma sementinha que nós queremos plantar em cada um para pensar nessa possibilidade. Volto a dizer, não é fácil, mas é possível. O Caio está comentando aqui também. Para quem quiser saber um pouco mais no meu Instagram, ele tem um material, @CaioAlbuquerque, _. Olha, É isso, Caio? é isso mesmo. Gente, então, vamos, o pessoal está contribuindo mesmo para alavancar a carreira de todo mundo. Que legal, gente. E é isso que a gente queria. Muito obrigada pela participação de todos. Quem quiser saber nossos contatos, a Daiane tem na ESIC, podem falar com ela, tá? E se alguém quiser fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. O Matheus comenta aqui, sensacional a apresentação, muito obrigado. Que bom que você gostou, Matheus.
Ótimos compartilhamentos, pessoal. Façam mais. Pode deixar. Ó, Mabel, o pessoal está pedindo a gente fazer mais. Então, tá bom, gente. Obrigada mesmo pelo apoio de vocês e pela participação. Daiane? Oi, Edenir. Estava aqui acompanhando. Eu acredito assim que muita coisa do que vocês falaram hoje tá guardadinha aqui no meu coração. Ai, que Foram bom. coisas muito importantes que com certeza faz a gente crescer cada vez mais. E é justamente o que a gente estava falando aqui, o medo de errar, ele nos impede de agir. E às vezes a gente precisa dar um passo sem ter medo de errar, né? Então, muito válido tudo que vocês falou e eu acredito que serviu muito para mim. Eu me coloco assim nessa posição. E eu não sei quem que falou aí para vocês fazerem uma próxima e tirou as palavras da minha boca. Pensa aí, Ademir, num próximo tema, você, Amabel, para a gente falar Pode um pouco deixar. mais, que, olha, foi muito bom mesmo. Muito obrigada por todos que participou, que estiveram presentes nessa live, né? Foi muito produtiva. Eu acredito que todos aqui cresceu um pouquinho mais, pensou em algumas coisas, como a Edenir falou, a Mabel falou, questão de medo, ter perspectiva, correr atrás, não desistir. E isso com certeza faz com que a gente cresça cada vez mais. Então, muito obrigada, Mabel, muito obrigada, Edenir. Obrigada por vocês nos fazer crescer cada vez mais. A ESIC estará sempre de portas abertas para vocês. E pensem aí num próximo tema. Muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até mais. Até.